Esse áudio aqui também é para o status. Salmos 11, verso 3 e 4. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Esse Salmo de Davi aqui ele é profético. Ele vem até em forma de louvor, de poesia e de profecia. Davi, ao escrever esse salmo, percebe que os fundamentos estavam destruídos. A palavra usada por Davi, no original hebraico, é shatar, que traz a ideia de uma fundação, de uma construção para sustentação, base moral para uma sociedade, para um grupo de pessoas, para uma comunidade. Nesse caso, Davi está falando que fundamentos, bases para uma vida santa, num grupo de pessoas que Deus quer salvar, estão destruídos. Destruídos pelo desejo concupiscivo carnal, pelo desejo concupiscivo sexual, pelo desejo concupiscivo financeiro, pelo desejo concupiscivo de liberdade, de buscar satisfação carnal, tanto na finança quanto na sensualidade. A lei do Senhor estava sendo ignorada pela coletividade de pessoas que queria satisfazer sua carne com poder financeiro e com poder sensual. Ah, meu Deus. De repente, Davi se vê com Saul tentando matá-lo. Lançando suas lanças várias vezes contra Davi. Davi que foi escolhido por Deus para ser rei. Foi ungido por Deus para ser rei. Mas outra pessoa ungida, outra pessoa que era rei, estava vendo de repente, comprometido, o seu poder, a sua grandeza, a sua riqueza, o seu desejo concupiscivo carnal pelo poder, pela grana, pela fama, pelas mulheres. Saul era um rei que tinha desejo concupiscivo carnal por sexo, por dinheiro, por poder, por fama. E agora vê Deus levantando um pequeno rei para fazer a vontade dele, porque Saul já não estava mais fazendo a vontade dele. Então esse ungido quer matar o outro ungido, quer dificultar a vida dele, quer persegui-lo, quer fazer com que a coletividade não dê atenção a Davi, não ajude Davi, não preste atenção no que Davi tem para falar, mesmo Davi mostrando o sobrenatural, mesmo Davi mostrando o sobrenatural, matou Golias, matou os 6 gigantes, matou milhares e milhares e milhares do seu inimigo, no sobrenatural. Mesmo assim, aquele ungido rei Saul fazia com que a multidão odiasse Davi, não visse Deus na vida de Davi, não entendesse o sobrenatural que estava na vida de Davi,
era divino. Aquele rei ungido, Saul, era um cego que levou a multidão coletiva a ser cega também, a não enxergar Deus na vida do pequeno Davi. As pessoas estavam distantes, não só de Davi, mas da lei do Senhor. E em face dessas dificuldades, em face dessas perseguições, Davi percebe que os fundamentos de Deus estavam destruídos na vida do rei Saul e dos seus seguidores, do coletivo chamado povo de Deus. Então, Davi, levado pelo Espírito Santo a compor esse louvor, esse poema, essa profecia, faz uma pergunta: que justo vai poder sobreviver diante dos fundamentos destruídos, da base da construção de Deus destruída, do pilar de Deus destruído? Quem vai ser sustentado por uma base destruída, uma fundação destruída, uma construção destruída, um pilar destruído, a pedra angular destruída? Quem? Essa pergunta também serve para nós. Quando a gente olha hoje para pastores, para igrejas, para pilares destruídos, como que as pessoas que Deus quer tornar justas dentro das igrejas podem subsistir, podem ser sustentadas, alimentadas, nutridas, esclarecidas, fortalecidas, salvadas? Como? É, Senhor, por que permites que os fundamentos sejam destruídos? Por que não intervém em favor dos seus? Se tais fundamentos são destruídos, o que nós, maranatas, podemos fazer? Somos limitados, somos incapazes, somos pequenos, somos impotentes diante dessa calamidade. Então Deus traz a resposta na Bíblia. Davi olha para o alto e o Espírito Santo lhe traz a resposta. Davi olha para o alto, se vê pequeno demais e ele vê o Senhor, enorme, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está no seu santo templo. O seu trono está nos céus. Seus olhos estão atentos e provam e examinam todos os homens. E agora o templo somos nós. O Senhor está dentro de nós, usando os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos lábios para denunciar o pecado, denunciar a calamidade, denunciar as bases da construção de Deus destruída. Como eles vão poder ser templo se destruíram as bases? Não vão poder ser templo de Deus e nem vai dar condições dos seus seguidores serem salvos, serem sustentados pela verdade, porque as bases da construção foram destruídas com mentiras, com falácias, com exegismo, achismo, com pregações mentirosas. Arrebatamento não existe. A questão é pós-tribulacionista. Israel não é a figueira florescida. Você, com a tua fé, com a tua devoção, não pode salvar familiar seu por meio de oração. Vacina é uma doutrina. Injeção é uma doutrina. Qualquer dose é uma doutrina. Falta muita coisa para acontecer. De hora ninguém sabe. Sonho, visão, revelação é palha. Se perdeu o arrebatamento, tudo bem.
vai para o segundo tempo, vai para a tribulação, para a decapitação, cheio de mentiras, bases destruídas, não vai sustentar ninguém, porque a verdade de uma base sólida, de uma construção sólida, de um fundamento sólido, é que se tu perder o arrebatamento, você perdeu para sempre a vida. Nós estamos na era dos gentios, na dispensação dos gentios, né? E precisa se cumprir um número pleno de gentios na dispensação do gentio, na era do gentio, porque quando a porta da graça se fechar, abre-se a porta para os judeus na última semana de Daniel, eles que vão ser decapitados, eles que vão ser perseguidos, e os gentios vão ser destruídos para sempre. Vai ser empurrado com a operação do erro, vindo de Deus, para a mão do anticristo que vai destruí-los, vencê-los para sempre, destruí-los para sempre. A vacinação é uma feitiçaria, é um engano, é um engodo. Apocalipse 18, verso 23, Apocalipse 9, verso 21, Apocalipse 22, verso 15, aquela feitiçaria ali no grego é farmácia, é laboratório, farmacon, farmaqueus, farmaqueia, luciferina, luciferase, luciferin, nomes de Lúcifer, para infartar, dar AVC, embolia pulmonar, pericardite, miocardite, inchaço, amputações, morte. Israel é a figueira, somos a última geração, a da figueira florescida. Israel, dentro de um ciclo de 80 anos, de 1948 a 2028, tudo tem que acontecer para ser estabelecido o milênio. Estamos com 75 anos de figueira florescida. Só falta 5 anos para o milênio acontecer. Isso é uma base sólida, fundamento sólido, construção sólida, sustentáculo da verdade, sustentáculo da justiça. Sabe, que dificuldade que o povo tem para compreender que a maioria vai perecer porque lhe faltou conhecimento, vai ser destruído porque lhe faltou conhecimento. A base foi destruída, o fundamento foi destruído. Poucas pessoas estão fundamentadas na rocha. Poucas pessoas fundamentaram-se na verdade, a rocha eterna. A maioria destruiu suas bases, seus fundamentos, seus alicerces, porque firmaram na areia da mentira, do engano, do engodo, do achismo, de águas nos arteiros. Nós mergulhamos em águas profundas e fundamentamos na pedra angular, na rocha eterna, a verdade, que poucos acreditam, poucos as conhecem. Poucos mergulham em águas profundas para achar a rocha eterna e fundamentar seu alicerce, fundamentar suas bases, fundamentar sua construção, para que haja sustentação de pessoas que queiram se salvar com seus familiares. Não podemos ignorar isso. Saul ignorou isso e um rei ungido morreu para sempre, foi destruído para sempre com toda a sua família. Davi entendeu isso e foi salvo para sempre com toda a sua família, com todas as suas descendências, até Jesus Cristo.